Olá, Mia. Olá, Pedro. Bem-vindos ao podcast Inspiração para uma Vida Mágica. Hoje vamos falar sobre temas fraturantes. Exato. Temas fraturantes, Sim ou não? Sim ou não? Sim Yeah. ou não nas nossas conversas pessoais? Sim ou não nas nossas conversas públicas? Sim ou não aqui no podcast? Né? E Temos aqui um pedido de ajuda que vai ser exprimido durante o... Sim, a meio e no final da conversa temos aqui um pedido de ajuda muito importante para... Sim, a sério, é mesmo muito importante para nós. É este pedido. mesmo muito importante. Portanto, se queres fazer alguma coisa por nós, então responde Sim. a esse pedido de ajuda, que é só uma pergunta, responder a uma pergunta. Sim. Esta conversa é uma conversa aberta e transparente, como aquelas que nós procuramos ter aqui no podcast, mas ela também tem aqui, em alguns momentos, acho que se torna até vulnerável, porque é a partilha de dúvidas grandes que existem aqui em nós em relação, às vezes, ao que é que o que é que mais pode beneficiar as pessoas que gostam de nos ouvir. E nós também. E a nós também, claro. Exato. Certo. Sim, é isso. Olha, nós temos vários cursos que vêm aí. Sim, agora apareceu Já chega! Não, sim. Agora, espaço para anúncio publicitário. Sim. Sim, no fundo, é um bocadinho. Sim. Em 2024, nós temos os nossos cursos, eu diria os cursos habituais, de parentalidade consciente, contigo, no Porto e em Lisboa, de coaching online comigo. É um curso que começa já em março. É um curso que demora 3 meses, com uma aula semanal em direto, às terças-feiras, às 6 horas, entre as 6 e as 8, e com material de estudo que é partilhado todas as semanas com os alunos. E depois, contigo e com a equipa. Comigo e com a equipa de coaches profissionais da Life Training. É um curso que eu gosto muito, funciona super bem no ambiente online. E depois mais com as sessões extra de estudo que nós temos. É um processo que demora mais ou menos 4 meses. E em março vamos arrancar, logo no início de março, com mais uma turma. Portanto, se queres aprender coaching, lifetraining.pt, está lá a informação toda. Também podes enviar uma mensagem a mim diretamente, se quiseres. Recomendo muito, sou suspeita, mas... Sim. E nós já tivemos uma série de edições deste curso nesta versão online. Nós hoje em dia só ensinamos coaching neste formato e tem funcionado super bem. Há uma série de pessoas que depois, com base neste curso, até deram o passo de se tornarem coaches profissionais. Outras estão sobretudo... Muitas aplicam tudo na sua vida pessoal e profissional. Na vida pessoal e profissional. Seria assim, até a maior parte dos alunos estão sobretudo interessados nessas aplicações e é um curso que eu recomendo muito. E temos também os nossos cursos de neuroestratégia no Porto e em Lisboa, que são cursos presenciais. Portanto, lifetraining.pt tem lá a informação toda sobre os nossos cursos. Para nós é interessante falar sobre isto agora, porque nós procuramos sempre no início do ano, no primeiro trimestre, mobilizar o máximo de pessoas para tomarem a decisão de se juntarem a nós, porque nos permite a nós, com tempo, organizar as turmas, as nossas equipas, etc. E a parentalidade consciente terá, assim, será renovado e atualizado. Eu acho que se vai tornar ainda melhor. Sim, os cursos de neuroestratégia este ano também vão ter uma série de novidades, porque nós temos estado a construir uma série de aplicações e de novos módulos muito desenhados para aumentar a nossa capacidade de comunicação, de influência, para ajudar a ultrapassar algumas dificuldades que às vezes temos na comunicação em público, na comunicação dentro de relacionamentos. Acho que vamos ter assim uns cursos de neuroestratégia espetaculares. Sim, e é curioso porque mesmo na parentalidade consciente vamos apostar mais na comunicação consciente. Sim, boa, muito fixe. Portanto, se fizer sentido para vocês ou para pessoas que vocês conhecem, este é o momento certo para se juntarem a nós ou para colocarem questões em relação lifetraining.pt a estes nossos cursos. Está bem, boa. Dito isto... Foi o jingle de fim da publicidade. Dito isto, vamos à nossa conversa sobre temas fraturantes, que espero eu seja uma conversa que seja muito útil para todos. E lembrem-se do pedido. E lembrem-se do pedido, que vai surgir aí a meio da conversa e que depois é reforçado no final. E vamos nós.
Mia, como habitualmente vou pedir a tua ajuda. Sim. Sim, para me ajudares aqui a navegar num assunto que é importante e eu acho que tem muito a ver também com o trabalho que fazemos aqui no podcast. Há uns dias eu lancei uma pergunta no Instagram que teve muitas dezenas de respostas e respostas bem interessantes, mas onde no fundo eu estava a pedir às pessoas para refletirem comigo sobre se nós deveríamos evitar ter certas conversas assim fraturantes com certas pessoas, ou se pelo contrário, esses temas, precisamente por serem fraturantes, deviam ser trazidos sempre acima da mesa. Certo. Não é? E respostas diferentes, há, claro, sensibilidades diferentes. Para mim não é muito fácil... Competências diferentes, não é? Sim. E as pessoas também têm experiências diferentes com isto, não é? Tu podes ter tido a experiência de ter trazido um tema destes e aquilo gerou uma grande chatice e as pessoas acabaram muito zangadas, ou pelo contrário, podes ter experiências de trazer estes temas e até haver alguma compreensão e as pessoas até progredirem um pouco. Mas isto é um tema que, como tu sabes, aqui ao longo dos anos, para mim tem sido um tema difícil, no sentido em que eu às vezes não sei se, nomeadamente aqui no podcast, que é um momento em que eu estou a conversar contigo ou com algum dos nossos convidados, mas também estou a ter uma conversa à distância com as pessoas que nos estão a ouvir. Certo. E que não podem intervir diretamente, mas podem mandar mensagens ou manifestarem-se de alguma forma em relação às coisas que dizemos aqui, se é preferível ir direto para os temas fraturantes e polémicos e abordá-los de uma forma parcial, ou seja, tomando um lado, dizendo, olha, eu acho isto. Ou se, pelo contrário, devemos evitar esses temas, ou falar deles sempre a partir de uma posição extremamente neutra. Ok. Essas são as opções. Então a resposta é depende. Depende da nossa intenção, não é? Se tivermos uma intenção de reach e de marketing, então claramente opta por saltar mesmo para dentro dos temas fraturantes de uma forma assim muito direta e também acho que faz sentido partilhar muito claramente as próprias opiniões. Mas isso aqui especificamente não é bem a nossa intenção, porque isso também promove, a minha experiência daquilo que eu vejo é que promove mais polarização. E nós temos uma intenção aqui clara de aproximação, certo? Eu acho que isso é que tem feito com que as nossas escolhas têm sido sempre na direção em ter algum cuidado em só partilhar opiniões pessoais, embora eu acho que nós partilhamos muitas opiniões pessoais, mas sempre com essa também esse cuidado a falar de que são opiniões, que não estamos aqui a apresentar factos, não é? Que é outra coisa que eu acho que se faz muitas vezes quando se salta para estes temas fraturantes de uma forma muito agressiva ou apaixonada, é que fala-se sobre as coisas não só como se fossem opiniões muito pessoais, mas como se fossem mais grandes verdades. Não é? Estou a generalizar, é isto que eu vejo, não é? Portanto, o que faz mais sentido, acho que depende da nossa intenção e também depende das necessidades que temos naquele momento em que temos a escolha. Não é? Achas que existe isto agora é uma pergunta mais difícil. Achas que existe uma Mia que está aqui a conversar comigo no podcast e que se relaciona com determinados temas de uma determinada forma aqui no podcast? Porque tens essa intenção de aproximação e tens essa intenção de te conectares com o máximo número de pessoas e estimular a reflexão sobre um determinado tema. Existe essa Mia, mas depois existe uma outra Mia, que é quando o micro não está ligado e estás, por exemplo, só a falar comigo, ou estás só a falar com uma outra pessoa e a conversa é só entre ti e essa outra pessoa, ou só estou a falar comigo. Existe uma outra Mia que aí, como já não tem esta intenção, não é? Tu disseste que depende, como já não tem esta intenção, vai entrar desses temas fraturantes de uma outra forma. E sim, a resposta muito direta e simples não é difícil. Claro, eu fiz a pergunta a saber qual era a resposta. Obviamente que sim.
E isso tem a ver também com as minhas necessidades, não é? Porque aqui, nesta conversa, a minha principal intenção não está ligada às minhas necessidades. Mas quando eu desabafo, chamando isso um desabafo, a segunda minha, que também tem essa necessidade de desabafar, aí a única intenção é satisfazer as minhas necessidades. Às vezes desabafar, outras vezes despejar. Despejar também, não é? Eu estava também a lembrar-me desse episódio. Não é? E esse desabafo tem a ver com necessidades como ser vista, ser compreendida, necessidades ligadas à justiça, ao igual valor, que também acho que transparece também aqui no podcast, né? O que eu acho que é importante é eu perceber e eu ter essa consciência sobre o que estou a fazer. Não estou naqueles momentos dos meus desabafos. A principal intenção da aproximação não existe. Existe a principal intenção disto que estou a dizer, de eu ser vista e compreendida naquela situação. É como se diz na comunicação não violenta, que às vezes precisas desta falar em linguagem do chacal para depois criar espaço para a linguagem do girafa, para a linguagem da aproximação. Né? Ou seja, quando nós estamos aqui a falar disto, eu não acho que existe nenhum benefício em ter sempre essa intenção da aproximação. Okay. Né? Não sei se estás de acordo ou não. A minha intenção da aproximação é muito forte, não é? Está assim na base do trabalho todo que eu faço profissionalmente. E, portanto, isso também, eu trago essa intenção aqui para o podcast, trago para as coisas que escrevo nas redes sociais, etc, etc. Sendo que, às vezes, isso é muito natural, simples, orgânico, e às vezes é muito duro. Porque, às vezes, eu noto em mim um movimento de afastamento. Eu estou a sentir uma necessidade de atacar esta posição, ou de mostrar claramente aquilo... Que aquela pessoa está errada, ou está a fazer mal, não é? Sim, ou às vezes eu não quero criar, neste momento, há um lado de mim que não quer de todo criar aproximação com pessoas que defendem isto, ou que têm esta ideia, ou que têm esta opinião. Só que depois, quando eu respiro fundo e me conecto aqui com o meu centro, acho que tende a ganhar mais espaço esta intenção que é maior de aproximação. Mas uma coisa que eu às vezes que não sei, e aliás até acho que é uma boa oportunidade para pedir a ajuda das pessoas que gostam de ouvir o podcast, sobretudo quem ouve com mais regularidade e conhece mais conhece melhor os fios condutores deste podcast e dos 300 e muitos episódios que nós temos. E isto agora é um pedido direto, que é, estás-nos a ouvir, manda através das redes sociais, manda-nos uma mensagem a falar sobre isso, ou até podemos, depois deste episódio sair, podemos lançar ali no Instagram uma sondagem para saber mais sobre isso. Que é, eu às vezes tenho dúvidas sobre se existirão pessoas, ou até muitas pessoas, que nos ouvem e que às vezes dizem, eu gostava que o Pedro e a mim às vezes fossem mais diretos. Eu às vezes gostava de saber melhor qual é a orientação política do Pedro. Em quem é que o Pedro vai votar no dia 10 de março. Eu gostava de a minha não pode votar nestas eleições, portanto não vale a pena votar. Mas em quem é que a minha votaria? Ou eu gostava de saber, assim, com clareza, o que é que o Pedro ou a minha acham sobre a identidade de género, ou o que é que acham sobre a política americana, ou o que é que acham sobre alguns movimentos dentro do desenvolvimento pessoal, por exemplo, algumas propostas. O que é que o Pedro... Em relação a isso, acho que é fácil adivinhar. Não sei, o que é que o Pedro acha sobre Reiki, ou astrologia, ou constelações familiares, ou sobre coaching não sei o quê, ou às vezes eu acho que nós... o que é que acham sobre a forma como as pessoas organizam os seus relacionamentos? O que é que acham sobre
Agora podíamos elencar aqui um conjunto. Algumas coisas são muito fáceis e claras. O que é que acham sobre a possibilidade ou não de interrupção voluntária de gravidez? O que é que acham sobre a imigração e as políticas de imigração? Eu acho que algumas pessoas às vezes têm a minha especulação. Algumas pessoas dizem, eu gostava que se dissessem mais assim, olha, a minha opinião é esta, ok? Porque nós tendemos a ser muito cuidadosos. Claro que quem nos ouve... Principalmente quem nos ouve mais vezes, né? Consegue perceber. Quem nos ouve mais vezes, né? Eu às vezes tenho pessoas com quem tenho conversas, né, fora deste ambiente, mas que ouvem o podcast e dizem, ok, eu já te ouvi falar sobre este tema várias vezes e eu sei que ali, quase por baixo do radar, há ali uma mensagem. Ou seja, eu consigo mais ou menos entender qual é a tua opinião ou a tua posição em relação a este assunto. Só que eu acho que algumas pessoas poderiam gostar que isto fosse mais direto, não é? Que, sei lá, que gravássemos um episódio a falar sobre, afinal, na tua opinião, existe ou não um genocídio ou uma tentativa de genocídio em Gaza? Não é? Na tua opinião, o que é que deveria acontecer no final deste ano nas eleições americanas? O que é que era melhor para o mundo? Não é? O que é que tu achas realmente sobre a invasão da Ucrânia? Né? Que poderias dizer, eu não sei se isso são temas de desenvolvimento pessoal, mas a forma como tu interages com estas coisas, aí sim é desenvolvimento, pode ser ou não, é desenvolvimento pessoal. Não é? O que é que tu pensas realmente sobre vacinas? O que é que tu pensas realmente sobre pessoas que são contra as vacinas? O que é que, sabes, às vezes acho que algumas pessoas poderão... isto se calhar é uma projeção minha, porque eu às vezes estou a ouvir alguns podcasts e digo, eu preferia que o tipo fosse mais direto, que dissesse, porque eu estou a subentender, não é? Está ali tudo subentendido. Só que depois põe-me a pensar, mas eu gostava que ele fosse mais direto, sobretudo quando parece que está ali subentendido que ele tem uma opinião parecida igual com a minha. Porque isso seria uma confirmação de, estás a ver, o tipo também acha aquilo que eu acho. Mas quando parece que está ali subentendido que talvez não seja exatamente igual, é dizer, preferia que o tipo não se tivesse metido a falar sobre isto. Certo. Porque agora estou a lidar com essa informação e não estou de acordo e agora ponho em causa tudo o que achas sobre essa pessoa. Agora ponho em causa tudo o que eu acho, não é? Eu não sei se isto... Isso acho que isso por acaso é um treino que acho que precisamos de fazer, tu e eu, mais pessoas, não é? Há pessoas em relação às quais tens uma opinião espetacular. E depois há um momento em que essa pessoa comenta algo que pode ser da sua expertise ou não, muitas vezes até nem é. Sim. E de repente ficas tão surpreendido com aquela posição. Tu estavas a falar de uma pessoa aqui há pouco, de um senhor que é assim um escritor e é muito espiritual, não é? Que tem assim uma mensagem muito de amor, de aproximação, não é? Que tem ressoado durante muitos anos. E depois agora, de repente, pronuncia-se sobre uma coisa, pronuncia-se de uma forma que não faz sentido, que não bate certo com o que está para trás, não há congruência. E é difícil aí olhar para ele, que curioso, ele está agora só a satisfazer estas necessidades e deve ser isto e aquilo, sem pôr em causa tudo o que estava dito para trás, sem questionar, será que aquilo tudo para trás foi só uma fachada? O que é que foi isso? Eu acho que sim, neste caso que eu estava a partilhar contigo, eu depois até estava a procurar perceber como é que aquela estrutura... Foi de uma pessoa que se chama Jeff Brown, já agora assim fica esclarecido. Sim. Eu não ia dizer... Mas era quase como... por exemplo, há muitas pessoas, há milhares de pessoas que ao longo dos anos se deixaram inspirar pela tua visão da parentalidade consciente, não é? Compraram o teu livro, foram a cursos contigo, ouviram palestras, seguem o podcast, ouviram-te falar sobre parentalidade consciente e deixaram-se inspirar por isso e dizem, ok, a Mia para mim é uma referência. Aliás, há muitas pessoas que me dizem isso. Tu és o companheiro da Mia. A Mia, não sei o quê. Eu, às vezes, e tu pensas, fogo, às não vezes a assim, se morasses com ela era... Mas, portanto, pessoas deixaram-se inspirar por isto. E, em algum momento... eu acho que há aqui dois níveis de desilusão, já que agora começamos a falar sobre isso, que é, em algum momento tu podias dizer uma coisa
que não tem a ver diretamente com parentalidade consciente, mas, sei lá, imagina tu dizias, se estivesse na Suécia, apoiaria muito o governo sueco, porque é um governo onde a extrema-direita tem ganho espaço. Né? E as pessoas dizem assim, agora a minha desiludiu-me um pouco, no sentido de, não estava à espera que a minha apoiasse um partido de extrema-direita. Okay? Isto seria um nível de desilusão, que é, não tem propriamente a ver com a parentalidade consciente, mas há aqui uma coisa... Uma incongruência. Há aqui uma coisa que não bate totalmente certa. Nem é bem uma incongruência, é mais uma incoerência. Parece que as aprendizagens da parentalidade consciente não são a ser utilizadas noutro contexto. Só que depois... Imagina que algumas pessoas, tu escrevias um post ou fazias uma coisa sobre isto e algumas pessoas iam lá comentar e diziam, a minha, estou um bocado desiludida, não estava à espera disto, estou surpreendida, não sei o quê. E a tua resposta era, isso é problema teu, ou até acusavas a pessoa de alguma coisa, ou usavas uma linguagem agressiva e insultuosa. E aí algumas pessoas, porque até podiam, olha, não achei muita piada esta posição política da Mia. Só que agora elas de repente tinham uma desilusão que não tinha a ver com a tua opinião, tinha a ver com, caramba, então a Mia não conseguiu praticar parentalidade consciente aqui numa situação prática e real, ao vivo, que é, ok, alguém está a discordar, ou está a dizer que está desiludido, a Mia anda a ensinar mindfulness, comunicação consciente e a falar de comunicação não violenta e agora não utilizou nenhum desses princípios, foi só pumba. E aí aparece outra desilusão que eu acho que é mais profunda, que aí sim tem a ver com congruência, que é, esta pessoa não conseguiu, ou pelo menos nesta situação, não conseguiu lidar com utilizar os seus próprios ensinamentos. E eu acho que é isso que, para mim, às vezes constitui uma desilusão mais profunda. Okay? E eu, por exemplo, estou a lidar aqui ainda com as consequências de uma das pessoas que eu mais sigo e que tem sido mais uma grande referência. Mais influente na minha forma de pensar é o Sam Harris. E eu há muitos anos que ouço, subscrevo, acompanho o podcast dele, li os livros todos dele. E o Sam Harris, nos últimos meses, fez uma série de episódios em sequência do podcast dele com uma posição muito clara e muito nada neutra, muito rígida em relação à questão de Gaza. Ele é muito pró-posição judaica naquela situação. E, ok, lá está, isso pode trazer o tal primeiro nível de desilusão, que é, como isto não bate certo com a minha forma de olhar as coisas, era mais... Agora disseste uma opinião. Agora disse uma opinião. Era mais confortável para mim que uma pessoa que eu sigo e respeito e me inspira, era mais confortável para mim que ele tivesse uma posição parecida com a minha. Pronto, e para algumas pessoas isso é suficiente para não querer mais seguir esta pessoa. Mas isso para mim não... Tu tens continuado a seguir? Sim, claro que eu quero continuar a seguir, porque eu estou... Lá está, o facto de haver aqui opiniões divergentes pode ser um pequenino, como é que se diz, um turn-off, não é? Tipo, só que não é uma razão... Eu não o seguia por causa das opiniões dele, não é? Eu seguia por causa dos ensinamentos. Agora, só que depois, quando as pessoas começam a criticar, e muita gente criticou e disse estou profundamente desiludido, etc, etc... Depois, como tu lidas com isto, é que põe à prova a congruência. Okay? E aqui é que a minha desilusão aumenta um bocadinho. Que é, então, tu num momento deste em que estás sempre a falar sobre mindfulness, sobre compaixão, sobre a tua capacidade... Sobre as experiências psicadélicas todas que tiveste, que descobriste. Sobre a importância de nós reconhecermos os nossos vieses cognitivos, os nossos pontos cegos, etc, etc. E a forma como às vezes ativamos falácias cognitivas e atuamos a partir daí. Então, tu tens estas coisas todas à tua disposição, mas aparentemente não estás a utilizá-las. Ou pelo menos eu não observo essa utilização. E pronto, aí aparece o segundo nível de desilusão. Portanto, dando aqui uma volta à conversa, porque isto não é sobre estas pessoas, era sobre nós, que é, será que às vezes existe este receio que é, se eu for muito aberto em relação às minhas posições, para algumas pessoas isso é um primeiro turn-off, que é, olha,
O Pedro tem posições políticas diferentes das minhas, e portanto eu não quero ouvir este podcast, prefiro ouvir um podcast onde as pessoas têm opiniões parecidas com as minhas, não é? E portanto pode haver aí assim um primeiro turn-off. Só que esse turn-off também pode trazer contestação, confronto, que as pessoas vão às redes sociais e dizem o Pedro é um palerma porque não sei o quê, ou o Pedro disse isto, não faz sentido nenhum, ou o Pedro enganou-se porque não sei o quê, não sei o quê. E depois isso vai pôr à prova a minha capacidade de lidar com isso. Yeah. Se eu consigo utilizar os princípios do coaching, da neuroestratégia, para lidar com isso de uma forma que esteja alinhada com as minhas intenções. Portanto, será que é o receio de ter que lidar com isso tudo que faz com que... Não partilhas? Com que haja uma posição um bocadinho mais conservadora na partilha de opiniões? Ou, pelo contrário, é sinónimo de alinhamento, que é eu não quero fazer esta partilha porque estou interessado na aproximação. E acho que esta partilha não beneficia a aproximação, tende a criar afastamento. No teu caso, acho que tens... Vais-me analisar. Eu vou-te analisar, mas acho que tens uma capacidade de partilhar a tua opinião de uma forma subentendida. E eu tenho procurado incentivar a partilhares a tua opinião em algumas questões de uma forma mais direta, porque acho que sabes fazê-lo bem e vejo a tua intenção, a aproximação da forma como tu respondes às pessoas. Agora, acho que às vezes isso é um trabalho emocional muito grande. Às vezes é muito grande mesmo, de estarmos, não é? Eu, por exemplo, no meu caso, eu tenho uma opinião muito forte, e já exprimida publicamente várias vezes, de não à palmada. Não é? Não, acredito que não há nenhum benefício, aliás, pelo contrário, acredito mesmo que palmada faz mal, incluindo só uma palmadinha. Não acredito que haja palmadas na hora certa, nem que é preciso palmadas para nada. Ok? Acredito também, tenho a ciência ao meu lado, ao exprimir esta minha opinião, e também acredito que tenho a experiência do meu lado em relação a essa opinião. Agora, é um tema que eu abordo muito poucas vezes publicamente. Porquê? Porque é um trabalho emocional muito grande os comentários que surgem. Hoje em dia, acho que desenvolvi uma forma de falar sobre o tema que gera menos comentários, e também acho que a opinião pública em Portugal mudou durante estes 10 e tal anos que eu estou a falar sobre estes temas. Mas normalmente não é um tema que eu quero pôr ali fora por causa desse trabalho, que não tenho essa energia de estar a responder da forma como eu quero responder, que é uma forma alinhada com a parentalidade consciente. Muitas vezes o que me apetece fazer é dizer vai nanar, né? Só que não quero fazer isso. Ou seja, é preciso algum esforço, trabalho com a minha presença, com o meu centro, utilizaste essa palavra há bocado, né? Para eu ter a energia de me relacionar com os comentários e de investir tempo para responder aos comentários de uma forma que eu acho que é respeitadora, que é empática e que vai em direção a essa aproximação, né? Portanto, acho que assim, às vezes jogamos nesse campo, que é um campo muito pessoal de qual é o esforço que estou disposto a fazer ou não. Não é? E acho que é muito... Não achas que é parecido para ti às vezes? E isso também é igual, agora estávamos a falar das redes sociais, mas também pode ser num jantar de família. Não é? Qual é o esforço que estou disposta a fazer aqui e quão alinhada consigo ser com as minhas emoções ou não, com as minhas intenções ou não. Isso é que vai determinar, no meu caso, se eu vou investir em falar sobre um determinado tema ou não. Acho que se calhar a solução para esta questão toda está na tua primeira resposta, não é? Porque tu disseste depende e disseste depende das intenções. E quando há espaço mental
para fazer a pergunta de qual é a minha intenção, quais são as minhas intenções, normalmente isso depois gera mais alinhamento e mais recursos. Não é? Portanto, se eu antes de entrar na conversa com alguém, ou antes de começar a gravar um podcast, ou antes de escrever alguma coisa nas redes sociais, se eu perguntar, ok, quais são as minhas intenções? E, por exemplo, se eu me recordar que a aproximação é uma intenção muito forte, eu tendo a seguir um caminho que é diferente de se eu não fizer esta pergunta, onde às vezes a minha resposta é mais uma consequência direta de estados emocionais ou de a vontade de ter razão, ou às vezes uma resposta assim mais do ego, mais de proteção, de minha proteção e de ataque ao outro, ou mais de defesa, né? E portanto se calhar tem mesmo a ver com essa questão da intenção de recuperar, né? Aliás, esta é uma proposta que eu faço muitas vezes aos meus clientes e alunos de coaching, que é a importância de nós, em relação a qualquer coisa na nossa vida, nos questionarmos sobre quais são as minhas intenções e, periodicamente, revisitar esse exercício. Não é? Mas eu estava aqui a pensar que esta não é? Se assumirmos que a aproximação é uma intenção, o afastamento também pode ser uma intenção. Também pode ser. Sendo que muitas vezes acho que é mais implícito. Mas no fundo são essas escolhas também podem ser estratégias. Vamos defini-las como estratégias. A estratégia da aproximação, a estratégia de afastamento, de polarização ou de heads-on temas fraturantes. Não é? Isto, no fundo, são respostas às nossas necessidades. Não é? E acho que tanto tu como eu temos aqui necessidades que tem a ver com de nós próprios sermos compreendidos e nós próprios sermos aceites, né? Mas também que é a necessidade aqui de praticar certos valores, né? Como a da aproximação, ou de igual valor, ou de sermos curiosos em relação à experiência do outro. Mas assim na nossa esfera, sermos compreendidos e aceites, acho que é importante para ambos. E daí, isso também faz com que talvez não tenhamos a mesma tendência de falar sobre as coisas de uma forma... Mas achas que isto às vezes interfere? Porque eu às vezes interfere com determinado... Ou seja... Uma das intenções que tu tens, por exemplo, com este podcast, nós temos com este podcast, é de, através das nossas conversas, conseguirmos inspirar certas reflexões de desenvolvimento pessoal. Né? E queremos, se eu te perguntar, olha, preferes fazer isso com 10 mil pessoas ou com 10 milhões de pessoas? Né? Em princípio, desde que isso não te traga nenhum prejuízo, com 10 milhões de pessoas criarias um impacto maior e com o mesmo esforço e com os mesmos recursos terias a tocar em mais pessoas e a promover mais reflexão. O seu objetivo é promover a reflexão. E às vezes eu ouço pessoas neste espaço dos podcasts ou das redes sociais a dizer eu podia ter muito mais pessoas a seguir-me ou a ouvir-me se fosse mais polémico. E de facto eu às vezes estou ali por exemplo no Instagram. Mas quem diz isso normalmente é bastante polémico, ou não? Ou às vezes são pessoas que estão a defender que é como quem diz, eu até tenho poucas pessoas a seguir o meu trabalho, mas se eu quisesse ser polémico tinha muito mais. Mas esse foi o pressuposto que até eu disse aqui no início. Certo. E às vezes eu não sei se isso também não é uma forma de nós lidarmos com o facto de, olha, não há muitas pessoas a seguir o meu trabalho, não é? E então arranja essa desculpa. Até há muitas pessoas. Se eu quisesse ser polémico tinha muito mais, não é? Eu costumo, quando às vezes as pessoas me falam sobre isso, eu digo assim, olha, eu e a Mia temos um podcast com Inspiração para uma Vida Mágica, é um dos podcasts mais ouvidos no país dentro da área que nós trabalhamos, já tem quase 3 milhões de plays, e eu acho que nós não seguimos essa linha de ser propositadamente polémicos. Mas às vezes eu estou ali no Instagram, e ontem me aconteceu, estava a ver os Reels, e apareceram-me 2 ou 3 vídeos de pessoas diferentes. Uma pessoa que acho que se apresenta como terapeuta e que tem uma presença na televisão. Bem, as coisas que ela estava a dizer eram propositadamente polémicas. Ok, tipo, vou gravar uma cena de 30 segundos e ser o mais polémica que eu puder sobre um determinado tema, utilizando linguagem agressiva e até ofensiva. E depois tu vais ver e dizes assim, esta pessoa é seguida por 150 mil pessoas no Instagram ou noutro sítio qualquer. E dizes, claro que depois aí se traz-te um convite de se calhar eu também, dentro das minhas opiniões, também deveria ser assim, ser mais agressivo.
E para gerar esta polémica e gerar como é que se diz, o engagement, né? As pessoas de repente se calhar vão mais rapidamente pôr lá um like ou fazer um comentário. Ou dizer, pôr um comentário negativo ou positivo, não é? Mas comentários contam. Sim, e se calhar há mais pessoas que têm tendência, olha, vou partilhar esta mensagem, finalmente alguém a dizer as coisas como têm que ser ditas, não é? E parece que há assim uma atração por isso, só que logo a seguir há a tal conversa, mas qual é a minha intenção? Certo, isto está alinhado com a minha intenção? Não está. Okay? E também, sabes, se nós falamos aqui de parentalidade, isso cria insegurança em quem está pelo menos para mim, fico confusa com essas pessoas. Mas espera lá, esta pessoa tem uma mensagem toda peace and love, mas quando... E não estou a dizer... Não, mas esta pessoa que eu estava a falar não tem a parte do peace and love. Não, só tem a parte do aggression. Sim, não, mas assim, nas partilhas que faz, que é assim... ok, estás a falar de outras pessoas, não. Esta também não parece sensata. Nunca, não. Pronto. Mas depois, da forma como fala sobre... da forma como exprime a sua opinião, não está nada alinhada com aquilo que prega nas suas outras... partilhas, não é? Imagina, alguém que fala sobre ter uma comunicação consciente e depois, quando surge um tema que mexe, não parece ter o discernimento de se auto-observar da forma como propõe as pessoas se observarem, não é? Parece que não, parece mais impulsiva e não muito ponderada e não pensa sobre... não é? De haver esse fio condutor na forma como partilha. Eu acho que é algo que eu tenho muito presente e procuro fazê-lo. Às vezes há comentários que eu faço que se calhar não são ponderados o suficiente, não é? Mas tenho essa clara intenção e essa consciência também. E quando eu não vejo isso, fico confusa, fico suspeita. Sim, porque a incongruência, quando nós observamos incongruência noutra pessoa, pode ser uma pessoa próxima ou afastada, mas quando observamos incongruência, a incongruência traz confusão. Certo, é isso. É por isso porque a incongruência cria dúvida, não é? Se tu me perguntares, Pedro, então acreditas mesmo naquilo que estás a dizer? E eu digo assim, sim, acredito totalmente. Sim. E dizes, que esta comunicação é incongruente, não é? Que está a dizer, acredita totalmente, mas o tom de voz é hesitante, arrastou as palavras. Não é? Aqui, ou se calhar, abanei a cabeça lateralmente em sinal de negação, enquanto te dizia que acreditava totalmente. Tu podes observar isto de uma forma muito consciente e dizer assim, ok, esta comunicação é incongruente, ou pode ser só um feeling inconsciente, não é? Há aqui qualquer coisa que não bate certo. Sim. E perdes confiança em mim e nas coisas que eu digo. Como eu gostava de mais pessoas que refletissem exatamente sobre isso que tu estavas a dizer agora. Que ainda hoje estava a ler algo que é muito comum, que muitas pessoas acreditam que na parentalidade é muito importante um não ser sempre um não. De termos essa consistência, algumas pessoas também chamam disso de coerência. E eu não acredito nisso de todo, exatamente por esta razão que estás. Porque há situações onde eu que disse que não, depois tive mais informação, né, sobre coisas diferentes, sobre as necessidades do outro, pensei melhor sobre as minhas necessidades, sobre o contexto, whatever, que fez com que o meu não se transformou num sim. Porque se eu viver com esse lema de que um não é sempre um não, por causa da coerência, consistência, então... logo, tenho que viver com o lema também de que um sim é sempre um sim. Não é? Que eu não sei se faz tanto sentido para tantas pessoas que um sim é sempre um sim. Certo? Sim. O que eu... Porque eu também já transformei sim em não. Certo. Acho que aquilo que tu... É um bocadinho à parte. Sim, é à parte, mas é uma discussão que até bate certo com isto da consistência, da congruência, da coerência, e são palavras que nós já exploramos aqui, até já procuramos mostrar qual é a diferença entre estes conceitos, mas muitas vezes, para eu defender uma determinada ideia agora, em nome de ser consistente com o que disse antes, agora vou ser incongruente. Não é? E isso causa insegurança no outro lado. Não é?
Portanto, mas o que tu estavas aqui a propor é que às vezes, se não for congruente para mim criar polémica, mas acho que devo fazê-lo para ter mais pessoas, vai ficar estranho e as pessoas vão sentir ali uma certa desconfiança de isto sou estranho, sou esquisito. E há pessoas que eu noto isto, não é? Yeah. Sim. Mas eu acho que tu estavas a falar aí de uma incongruência mais estrutural, que é quando, por exemplo, eu sou todo a importância da respiração, a importância da reflexão, a importância da regulação do sistema nervoso, mas depois, quando sou exposto a situações onde lido com gatilhos emocionais, de repente sai... Sim, e até pode ser isso. Eu não estou a dizer que essa reação não seja... não estou a dizer que isso seja mau. Agora, o que é... Imagina, há alguém que faz um post nas redes sociais super indignado, de uma forma muito agressiva. Uma pessoa que está assim com esta, né, de regulação emocional e um dia passa-se e faz um post e sobre uma informação que recebeu, super chateado, frustrado, irritado, zangado. E há pessoas que comentam o post e dizem, olha, isto que tu acabaste de partilhar não é bem assim, não é verdade, isto já foi debunked. Ou era fake news. Ou isso foi tirado num site de sátira. Exato, pronto. E a pessoa não apaga o post, tudo bem. Podia ser uma oportunidade de mostrar os seus ensinamentos. Sim. Podia fazer uma adenda à legenda, mas não. E podia comentar... agradecendo a informação, ok, já me informei melhor e isso realmente, mas em vez disso a pessoa só diz... Ou podia refletir sobre a sua reação, dizer assim, olha, como isto é uma coisa que é muito importante para mim, eu momentaneamente perdi acesso aos meus recursos. Mas em vez disso, responde às pessoas desses comentários de uma forma agressiva ou a desvalorizar aquilo. Mas isso são aqueles tais 2 níveis de desilusão. Não é? Porque, exatamente, estamos aí outra vez. A desilusão é o desfazer de uma... Estava-me a sentir que estava a ficar assim. A desilusão é o desfazer de uma ilusão. Não é? E portanto, tu às vezes podes... Aquele primeiro nível que é, olha, não estava nada à espera que a pessoa tivesse esta opinião ou que se manifestasse desta forma, ok? Mas depois há um segundo que eu acho que é mais profundo, que é como é que a pessoa... lida com com a crítica. Como é que ela lida com isto, não é? E aí é que tu às vezes, a pessoa até... Eu já tive situações onde, perante uma primeira desilusão, não estava nada à espera que a pessoa tivesse esta opinião sobre este assunto, mas depois a forma como a pessoa lida com as consequências de ter colocado a sua opinião cá fora, podem permitir conectar outra vez com ela, que interessante, ela tem uma opinião de facto diferente da minha, mas olha como ela lida com isso. E cria mais confiança, e cria mais vontade de se aproximar dessa pessoa também, não é? É isso. Sim. É como quando alguém admite que, olha, eu partilhei esta informação, no outro dia foi outra, não é? Alguém que sigo agora por causa dos conflitos do mundo, e a pessoa tinha partilhado uma notícia que aparentemente não era bem assim, e a pessoa apagou o que tinha partilhado, mas fez questão de partilhar outra vez. Para eu, não é, practice what I preach, tenho que esclarecer aqui que o que eu partilhei antes apaguei porque não era verdade. Não é? O que sei agora é isto e aquilo. Para mim, e isso, a investigação também nos mostra isso, que é admitir o teu erro aumenta a confiança que as pessoas têm em ti, e não ao contrário. E acho que nós vivemos também em contextos onde as pessoas acreditam que não posso admitir o meu erro porque vou perder a minha autoridade. Quando a experiência de quem está do outro lado é totalmente ao contrário. Mesmo na parentalidade, até quem diga isso, não é? Não podes pedir desculpa aos teus filhos, não podes admitir os teus erros porque perdes a tua autoridade. Que não é verdade. Sim, assim, um exemplo prático. Eu identifico-me com a posição agnóstica. Identifico-me com a posição de que nós, enquanto seres humanos, não temos a capacidade nem os meios para decidir provar se Deus existe ou não existe. Assumiste aqui uma opinião. Sim, é uma opinião. É uma opinião que... Se calhar não é assim muito polémica.
Não é, quer dizer, não é muito polémica para alguém que me esteja a ouvir. Quer dizer, pode ser polémica tanto para alguém que é crente como para alguém que é ateu. Porque o agnóstico diz, tanto o crente está a dizer, eu tenho a certeza que Deus existe, mas na realidade isso é uma ilusão, porque tu não podes ter essa certeza, mas também propõe que o ateu que diz Deus não existe, também diz que tu não podes ter essa certeza. Portanto, o agnóstico fica ali um bocadinho no meio e está mais numa de utilização de lógica e de fazer perguntas. Eu acho que é uma posição bastante congruente e alinhada com as áreas do desenvolvimento pessoal que eu exploro, nomeadamente o coaching e a neuroestratégia. Mas quando eu estou a interagir, por exemplo, com alguém que pode ser ateu ou pode ser crente, e manifesta a minha posição, para mim, a maior parte das pessoas que eu conheço ou são crentes, e algumas têm uma posição ateísta, mas o que realmente depois me vai aproximar ou afastar das pessoas não é o facto de elas terem uma posição igual à minha, é como é que elas lidam com a minha posição. Porque, por exemplo, uma pessoa que é crente, numa conversa com alguém que diz assim, olha, eu sou agnóstico, eu considero que nós não temos capacidade de tomar uma decisão sobre esse assunto. E isto em si, tu podes ser crente e dizer, tipo, ok, não é? Ou podes ficar muito agressivo em relação a isto. Só quando ficas agressiva, podes deixar de praticar os próprios princípios da tua religião. E é nesse momento, o facto de seres crente, para mim não é um problema nenhum, porque eu, no teu lugar, com as tuas experiências e a tua cultura, etc, estaria no mesmo lugar. Estaria no meu lugar. Seria não só crente, como teria a crença religiosa específica que tu tens. Agora, quando perante alguém que não acredita na mesma coisa que tu, de repente tu perdes contacto com os princípios da tua religião que te dizem para amar o próximo e de repente ficas só agressiva, então aqui há uma desilusão, que é uma desilusão que é profunda, que é, afinal, essa tua conversa é mesmo só conversa. E isto, eu não sei se às vezes, pronto, voltando à nossa questão inicial, se às vezes eu também, às vezes não quero manifestar-me de uma forma mais direta e que gera mais polémica, também pode ser para eu me proteger da desilusão em relação ao outro. Ok. Porque às vezes o outro até pode ser uma pessoa de quem eu gosto, ou que eu estimo, ou que é um amigo, e às vezes eu tenho uma sensação que se eu começar a falar de certos temas, eu corro o risco de ficar a achar que esta pessoa é só pateta. Porque está aqui cheia de ideias, mas depois não consegue vivê-las, nem refletir sobre isso. Nem consegue parar e dizer assim, olha que interessante, eu estou aqui a dizer isto e aquilo, mas agora, mal aconteceu uma situação, eu não consegui viver isto, não é? Sabes como é que resolves isso? Como? Contratas um hacker para hackear as redes sociais dessas pessoas, assim, para influenciares o algoritmo delas. E vais fazer like nas cenas que tu gostas e comentas em cenas que tu gostas e ela vai começar a ser sujeita a informação diferente e depois podes começar a falar sobre isso. Ou seja, muda o algoritmo da pessoa para criar uma câmara de ressonância diferente para a pessoa e isto começar a mudar as suas ideias. Sim, mas repara, a minha intenção de aproximação é diferente de eu quero que as pessoas pensem como eu penso, não é? Eu, por exemplo, agora falando deste tema, quando eu apresento a minha perspectiva agnóstica, a minha intenção não é que tu deixes de ser crente, não, é só suscitar uma reflexão sobre isso, não é? E pode ser conversas interessantíssimas sobre este tema com pessoas de todo o tipo de crenças, não é? Igual com a política, o facto de tu manifestares a alguém que tens uma determinada orientação política, ou o que a mim me interessa mais, que num determinado tema acreditas numa determinada solução, porque às vezes nós ligamos muito à esquerda e direita, ou ser... Era bom se houvesse outra coisa, não é? E não só a esquerda e a direita. Não, ou são mais de centro, ou são mais porque isso às vezes são só identidades que nós assumimos e que depois, para protegermos a identidade, deixamos de falar das coisas como elas são e procurar utilizar pensamento lógico em redor das situações específicas. Mas quando nós vamos para aí, sei lá, por exemplo, tu podes dizer, eu sou
contra a possibilidade de cidadãos privados terem armas. Não faz sentido. Toda a investigação nos mostra que isso é contraproducente, que gera violência, gera morte, gera sofrimento. Okay, sou contra isso. Mas e a outra pessoa chega e diz assim, eu sou completamente a favor de haver livre posse de armas. Isto em si pode gerar uma conversa e uma reflexão extremamente interessante, que não precisa de acabar com ambas as pessoas a dizer agora ambos concordamos com uma coisa, ambos concordamos com outra, ou ambos criamos aqui um caminho alternativo com que ambos concordamos. Não é preciso chegar aí para tu dizeres que foi uma boa conversa. Sabes, o que eu estava aqui a pensar, qual é assim o barómetro que eu utilizo para falar ou não falar sobre temas fraturantes com determinadas pessoas. Agora nem estou a falar das redes sociais, mas estou a falar assim de um para um, com pessoas que são importantes para ti. É um bocadinho isso que se calhar é mais realidade para as pessoas. Aquilo que eu sinto que avalio é o custo emocional para mim e o custo para a relação. E se esse custo vale o preço. Né? E procuro ter muito presente que se me vou entregar aquele momento, não é para ter razão. É isto que tu estavas a sugerir agora. Não é para convencer o outro de nada. É para partilhar aquilo que é importante para mim e esta parte é muito mais difícil, procurar manter uma atitude curiosa em relação à experiência do outro. Aí, se custo-benefício parece razoável para mim, se consigo estar no quero partilhar e não no quero ter uma razão, e se consigo manter a minha curiosidade, se avalio que consigo manter a minha curiosidade em relação ao outro presente, então sim, o meu sim vem daí. Se houver um não, alguma coisa destas, não é? Se achar que o custo é demasiado alto, ou se sei que vou falar só para ter razão, ou se sei que não vou conseguir manter-me curiosa em relação ao outro, então não vou levantar a questão. Bom. Acho que é assim, é por isto que eu me guio. Acho que foi uma boa forma de terminarmos aqui esta conversa minha. Vou reforçar o pedido que fiz a meio da conversa, que é, se nos ouviram e se este tema de alguma forma vos tocou, mandem-nos uma mensagem. Pode ser diretamente para mim, para a Mia, pode ser para o Instagram do nosso podcast. Mas, façam-nos, no fundo, chegar a vossa sensibilidade em relação a esta pergunta, que é, apreciarias que às vezes fôssemos mais diretos na formulação de opiniões, ou pelo contrário, gostas de nós procurarmos manter mais ou menos uma posição de aproximação em relação a opiniões contrárias. E se queres que nós partilhemos mais opiniões diretamente, então podes também acrescentar sobre quê? Sobre quê? Sobre que temas é que gostavas que nós fôssemos assim mais... diretos. Mais diretos. Mais polémicos. É isso. Bom, gostei muito desta conversa minha. Deu grandes voltas esta Ela conversa. deu grandes voltas, mas para mim há aqui uma sensação de que houve aqui um pequeno progresso, que ainda não consigo dizer exatamente qual foi, mas houve aqui um pequeno progresso. Certo. Eu estou-me a sentir aqui mais alinhado em relação a isso. Ajudei, então. Ajudaste, sim. Foi bem fixe, Mia. Gostei. Sim. Obrigada. Obrigado, Mia.